Yes. Ok. Haja sistema de Deus a todos. Haja sistema de Deus que está nos acompanhando. Haja sistema de Deus que está entrando nesta live. Haja sistema de Deus. Ok. Vamos fazer partilha para podermos recebermos um conselho específico aos que estão correndo para o culto das 16 horas no Templo das Maravilhas, a Casa de Fogo. Apressam, o culto já começou. O culto já começou das 16 horas. E eu estou aqui para trazer um direcionamento específico. Mas quem está indo para o culto, cora, vá rápido, cora, vá rápido, cora, vá rápido, cora, vá rápido. Tsutsuma, unga sexuela, para o tatua Artula Squembo, o comando Matimba Squembo. Os que estão no serviço, alguns estão de volta para casa, alguns estão de viagens, alguns estão fora do país. E aqueles também que vão terminar o culto e vão apanhar esse conselho que vou deixar aqui. Creio que vai ser muito importante para lhes ajudar a saber selecionar a vida. Saber selecionar condiciona o que seremos. Saber selecionar condiciona o que seremos. Te louvamos, Senhor, te damos glórias na sua grandeza, te bendizemos, nosso Santo Deus, nosso Criador, Salvador e Protetor. Bendito seja o seu nome, que nos concede a vida. Assim que estamos entrando nesta orientação específica, o seu manto, a sua sabedoria, a sua palavra, o seu Espírito nos direcione na sabedoria necessária para nos construir. Em nome de Jesus Cristo oramos e falamos a bênção. Amém, amém, amém. Faça a partilha aí, faça a partilha aí. Faça a partilha, convida os irmãos que não estão a se conectar ou não estão conectados para que possam se conectar. Saber selecionar, esse é o conselho que quero trazer para todos. E esse conselho funciona para tudo, para todos e para tudo, para qualquer área de vida, e para qualquer idade, e para qualquer nível de ser, seja na área econômica, na área espiritual, na área sentimental, na área familiar, na área estudantil, na área ministerial, na área política. O que vou trazer em curto tempo funciona para tudo. Funciona para qualquer área. Saber selecionar. A palavra selecionar quer dizer separar as coisas. Ou separar o necessário. Ou trazer o que é qualificado no seu lugar para o uso do seu benefício. Ou para o uso do meio pelo qual para poder avançar. O grande segredo na vida melhor está no saber selecionar. Toda pessoa que tem dificuldade em saber selecionar o que é necessário para ser parte do seu viver, nunca se tornará o que almeja ser. Nunca se tornará o que sonha ser ou deseja ser. Saber selecionar é uma virtude, é uma capacidade em conseguir se conter, se aconselhar, se educar e se precaver do sofrimento. É uma virtude, é uma habilidade. Saber selecionar. A maioria das pessoas
tem dificuldades no saber selecionar. Então, porque antes que a pessoa almeje, encontre, antes que a pessoa seja o que quer ser, antes que a pessoa tenha os frutos do seu esforço, do seu empenho ou desempenho, da sua semeadura, da sua oração, do seu investimento, do seu relacionamento e das suas forças entregue no sacrifício diário com o intuito de ser alguém ou ser alguma coisa importante. Antes de ser isso que a pessoa quer ser, tem que ter capacidade de selecionar. Mesmo para orar e a oração ter um efeito positivo, deve saber selecionar o tipo de oração e o como orar e aonde orar. Mesmo para ser feliz na área sentimental, deve saber selecionar o tipo de pessoa que fará parte do seu futuro, da sua alegria, da sua felicidade. Mesmo para estar debaixo de uma unção, de um certo líder, de uma certa igreja, de um certo homem de Deus, tem que se saber selecionar a qualidade do caráter, a qualidade da manifestação desta capacidade que a pessoa tem, a qualidade da resistência, na verdade, que a pessoa tem, a qualidade dos frutos genuínos produzidos pela tal unção e pela tal graça e pelo caráter. Saber selecionar primeiro, antes de estar debaixo de alguém, nem que seja para ter um sucesso no negócio, tem que saber selecionar a qualidade do negócio, o lugar onde o negócio deve ser implementado e os aliados, os patrocinadores, o local do negócio, aonde ser feito o negócio e o tempo para se fazer o tal negócio e o tipo de investimento necessário para se investir no tal negócio. Então, essa parte de selecionar, o saber selecionar, é fundamental em tudo. É fundamental em tudo. Para ser uma pessoa que tenha uma vida separada, aliviada, tranquila, deve saber selecionar o tipo de amigos, o tipo de companheiros, o tipo de companheiras, o tipo de conselheiros e o tipo dos conselhos. Quando a pessoa falha no saber selecionar, nunca vai conseguir acertar o futuro sonhado. Quando alguém falha no saber selecionar, em outros momentos falhamos. Falhamos numa área por não termos experiência, para depois conseguirmos aprendermos com aquela falha, para da próxima vez sabermos selecionar. E uma pessoa que nunca sabe aprender com a sua falha, nunca vai saber selecionar. Em outros momentos, quando analisamos as nossas falhas, foram as falhas causadas pela má seleção, mau selecionamento. Má seleção é quando a pessoa seleciona coisas que não deveria selecionar, ou são coisas com uma qualidade má, qualidade errada, ou são pessoas selecionadas que não deveriam ser essas pessoas selecionadas por mim ou por alguém para fazer parte da minha caminhada. Mas acabei selecionando porque na minha imaturidade, na minha criancice, ou na falta da experiência, eu achei que aquelas pessoas fariam parte de mim. Ou eu achei que aquelas pessoas iam me ajudar em um avançar. E por eu não ter tido a habilidade de ler, aprender, estudar alguém, não consegui ver o perigo. E aí acabei selecionando pessoas erradas. E logicamente o destino meu, o futuro meu, nunca será agradável, porque as pessoas que vieram no meio do meu caminhar não foram pessoas necessárias. E uma pessoa desnecessária nunca vai trazer o necessário. Um sócio desnecessário nunca vai trazer o necessário. Um namorado, um marido, uma esposa
desnecessária nunca vai trazer o necessário. Um negócio desnecessário nunca vai me trazer o necessário. Uma igreja desnecessária nunca vai me trazer o necessário. Então, aí quando começamos a ver coisas desnecessárias, capaiá, acontecendo conosco, não sabemos que falhamos na seleção. Não percebemos que falhamos na seleção. A gente sumbuli, saco e pazamilha é buxaulene. Pensamos que nada, a vida está difícil, as pessoas são infiéis, o mundo está mal, o pior. Nunca sabemos distinguir que quem falhou é a nossa seleção. Basta uma pessoa falhar na sua seleção, nunca vai conseguir acertar no seu destino. Há muitas pessoas que deveriam saber selecionar amigos, saber selecionar companheiros, saber selecionar amizades, saber selecionar até o trabalho que precisa, saber selecionar a qualidade de oração, saber selecionar o tipo de lugar onde deve cultuar, saber selecionar. Porque tudo isso agrega um certo recurso, agrega uma certa força na vida da pessoa. E é nessa falta da boa seleção que nós acabamos pisando minas, acabamos nos arrependendo, acabamos nos frustrando, acabamos nos traindo, acabamos nos roubando, acabamos nos ofendendo, acabamos falando mal um do outro. Porque o que nós esperávamos com a pessoa que selecionamos não é o que vamos ver. E por não vermos, começamos a nos sentir ofendidos, traídos. Enquanto o problema não é a pessoa que nos traiu, é a nossa falta de seleção. Num campo de jogo existe uma seleção, onde o guarda-rede tem a sua área, o defesa tem a sua área, o avançado tem a sua área, o médio tem a sua área. Tá vendo? Então, estrategicamente, antes de se jogar, se faz uma seleção. Se separa pessoas, cada pessoa com a capacidade propícia para cada área. Cada pessoa com capacidade propícia para cada área. E nessa seleção, nesse enquadramento, é inevitável não haver bom jogo. Só quando se faz má seleção, má escolha, má separação, logicamente que haverá um jogo, logicamente que haverá uma vida, logicamente que haverá uma tentativa, mas os resultados não vão trazer a satisfação. Uma pessoa que não é madura no analisar, não vai compreender quem falhou é a sua seleção. Vai pensar sempre quem jogou mal é o fulano, quem jogou mal é o fulano, é o meu irmão, é o meu tio, é a minha namorada, é meu namorado, é meu pastor, é a minha igreja, é o meu irmão, é o meu negócio, é o meu patrão, é o meu vizinho. Enquanto que eu não tive uma capacidade de compreender as qualidades de cada pessoa, de cada área, de cada um assunto que eu deveria ter incluído. Mas para que eu inclua, tenho que ler, tenho que analisar aquilo que eu estou a incluir. Tenho que avaliar o que eu quero incluir na minha vida. Tenho que ter capacidade. Eu disse que é virtude. Virtude é uma habilidade que você constrói, que te dá capacidade de tomar algumas atitudes de maneira tão específica e correta. Quando você constrói essa virtude, você não falha naquilo que você faz. Você não tenta no que você está fazendo. Você tem certeza por ter tido uma capacidade de saber analisar o que você quer fazer. Oh my God. So, as pessoas sonham alto. As pessoas desejam coisas maiores. As pessoas, sabem, a maioria das pessoas não é que alguém lhes causa problemas. Nós nos causamos problemas por nós mesmos. Eu tenho absoluta certeza do que estou falando. As pessoas se causam problemas por si, aqui na falha da seleção. Falhar o selecionar é o que causa problemas para nós. Mesmo para você selecionar um bairro para a sua residência. Cada bairro é bairro. Nunca os bairros foram iguais. Nunca foram. Os bairros sempre são diferentes por causa do tipo de pessoas que estão naquele bairro. Os que estão em Chamaculo não são os mesmos que estão em Mafalala. Os que estão em Mafalala não são as mesmas pessoas que estão em Maquemel.
Logicamente que também os bairros não vão ser iguais, porque os habitantes são diferentes. Sim. Então, o que acontece? Eu não quero olhar o bairro se eu quero ser feliz numa localidade. Não posso olhar só o bairro. Tenho que olhar a convivência e o tipo de convivência que está no tal bairro. O que é que se manifesta no bairro? O que acontece no bairro? Logicamente, vou saber o tipo de pessoas que estão no bairro. E o que eu vou encontrar quando eu também passar a construir para viver no tal bairro. O bairro pode ser um bairro bonito, por fora, assim. O que faz o bairro ficar bonito não é o bairro, são o tipo de pessoas que estão lá no bairro. O bairro pode ser um bairro calmo, um bairro tão organizado. Não é o bairro organizado, são pessoas organizadas que fazem o bairro ser organizado. Então, a seleção, o saber selecionar, aglomerar, separar, criar uma seleção é o que ajuda as pessoas, ou pode ajudar a você, a não ser a mesma pessoa a partir de agora. Só que para selecionar, tu tem que ter uma linguagem muito correta que eu poderia usar agora. Deve ser uma pessoa tão radical, uma pessoa tão séria. Para selecionar o necessário, deve ser sério. Não pode ser alguém que gosta de facilitar as coisas, gosta de falsificar as coisas, gosta de não pagar o preço, gosta de não ser sincero, leal. Uma pessoa que quer selecionar o necessário para um destino necessário, que não falha, deve ser uma pessoa radical, uma pessoa com princípios, uma pessoa com doutrina, uma pessoa com base, uma pessoa que está determinado em ser sincero, leal. Porque aqui no selecionar aqui é onde você vai revelar o seu ser. O que você atrai é o que tu és. O tipo de coisas que você atrai é o tipo de ser que tu és. E sim, o tipo de amigos que tu atrai é o tipo de ser, de natureza que tu carregas. O tipo de namoro, o tipo de amigo, o tipo de mulher esposa vai segundo a tua maneira de ser. Por isso que nas tuas capacidades, nos seus prazeres, nos seus gostos, foste cair numa coisa que te agradou, que não agradou uma outra pessoa, mas agradou a você. Então, agradou a mim, porque eu estou inclinado naquele tipo de coisa que me agrada. Então, aquele tipo de coisa que eu atraio é a minha reflexão. Eu sou reflecto no que eu atraio. Eu sou reflecto no que eu seleciono. Queres conhecer quem não é? Vai ver o que a pessoa seleciona ou agrega para fazer parte do seu viver. É aquilo que a pessoa é. Estou a falar de linguagem muito complicada, aprofundada, mas é simples. O que nós atraímos, o que nós selecionamos para fazer parte da nossa vida, é o que nós somos. A nossa forma de ser é o que nos faz nós selecionarmos o tipo de amigos, o tipo de colegas, o tipo de igreja, o tipo de namoro, o tipo de marido, tipo de mulher, tipo de homem, tipo de trabalho. É o que nós somos que faz com que nós adquiramos ou tenhamos o que nós selecionamos para vir fazer parte do nosso ser. Se nós não sabermos primeiro trabalharmos o nosso ser, colocarmos a nossa habilidade de forma correta, instruirmos o nosso caráter, sempre vamos selecionar coisas que nos prejudicam. Obrigado, Pai, pelo despertamento. Havia uma mensagem que ia valer aqui. Obrigado, Pai, pelo despertamento. O ensinamento está nos ajudando. Agora, se aos outros pelos problemas ou dificuldades que enfrentamos, que provém, deixa eu lá ver isso, das nossas seleções na vida. É o modelo. Quando as pessoas têm problemas, é inevitável. Let me open your eyes. Deixa abrir os olhos. É inevitável não haver problemas. É inevitável. Sempre haverá problemas, porque a vida não é feita na perfeição. Existe uma tentativa de acertar enquanto não temos domínio da área.
e acabaremos falhando. Mas quando falhamos, tiramos uma lição. Sabemos que, ok, falhamos porque não estávamos com capacidade de entender qual é o perigo no que estávamos a entrar. Mas daí para frente, construímos já uma habilidade de nos fazer saber selecionar. Quando falhamos, construímos uma habilidade de nos fazer sabermos selecionar. Para da próxima vez, saber não selecionar aquilo que já tivemos uma experiência negativa da primeira vez. Por isso que é muito importante alguém sempre aprender por aquilo que tem saído errado. É muito importante isso quando alguém falha uma área. Não se deixar levar na meninice, na criancice. Não desleixar aquela falha, porque aquela falha ali é uma escola, é uma chamada de atenção de um perigo no dia do amanhã. Se uma pessoa faz um negócio hoje, não dá certo, não é que não deu certo, porque não existem pessoas para consumir aquele negócio. Há uma falha que houve no meio, nos cálculos ou na habilidade da pessoa de fazer aquele negócio, ou numa certa limitação condicional para a pessoa não conseguir atingir o alvo, o desejo. Mas a partir dessa falha mesmo está o negócio. Pode aprender a pessoa a descobrir o que não foi envolvido, o que deveria ter sido envolvido, que se tivesse sido envolvido, o negócio teria dado certo. Então, a pessoa aprende por falhas, mas também aprende por acertos. Quando a pessoa acerta, aprende. Quando falha, aprende. Mas na totalidade, no resumo total, é para a pessoa saber selecionar. Fazer seleção correta. Daquilo que é preciso agregar, colocar na sua vida, no seu caminho, no seu destino. Se isso não acontecer, forget. Não importa se a pessoa é wise, é um pouco smart, é um pouco esperta. A pessoa é bonito ou bonita, a pessoa estudou, não estudou. Se não tomar esse princípio de saber selecionar, seleção correta do tipo de gente, tipo de amigo, tipo do trabalho, tipo da igreja, tipo de convivência, tipo da natureza daquilo, sempre vai chorar até envelhecer. E é por causa disso mesmo que nós hoje encontramos gente que decidiram se distanciar de uma certa área de vida, decidiram não conviver com pessoas, decidiram não serem aquilo que queriam ser. Decidiram mesmo não ser. Eu não quero mais, não me fale disso, eu não estou preparado. Não é que a pessoa, na verdade, não está preparada. Porque alguém pode dizer que não estou preparado e não saber por que não está preparado. Listen, uma pessoa pode se chamar de estar despreparada para assumir uma área, mas não porque entendeu por que não está preparado. Uma pessoa pode não estar preparada, não porque a pessoa sabe por que não está preparada. Ou a pessoa só está a suspeitar que está faltando isto, está faltando aquilo, está faltando aquilo. Então eu não estou preparado. Mas não porque o que está faltando, na verdade, é o que condiciona o não estar preparado. Não. Na verdade, a pessoa não está preparada em selecionar o necessário no que está faltando. Não que a pessoa não está preparada para ser alguém naquela área. Não está preparada no selecionar o necessário na área que a pessoa diz não estou preparado. Não está preparado em selecionar o necessário na área que a pessoa diz não estou preparado. Só que se a pessoa não sabe que a sua falta de preparação é por não conseguir selecionar o necessário, sempre vai passar tempos dizendo não estou preparado. Por exemplo, nesses dias não estou preparado para me comunicar assim, de qualquer maneira, assim, abertamente, assim, muito espalhado. Nesses dias não estou preparado. Por quê? Porque não estou selecionando um ambiente para isso. Estou a selecionar um ambiente isolado. Estou a selecionar um ambiente de tratar assuntos de construção. Estou selecionando uma concentração
para uma força extra. Estou selecionando uma concentração para um avanço extra. Estou selecionando um silêncio que eu preciso para uma caminhada diferente. Então, não estou preparado para atender chamadas, não estou preparado para visitar pessoas, não estou preparado, porque não estou preparado o ambiente avulso, aberto. Então, não vou selecionar esse ambiente aberto. Então, não estou preparado para ambiente aberto. Então, é um exemplo. Então, vou ter que fazer tudo por tudo de me reduzir a uma seleção de isolamento. Então, é uma seleção que estou a fazer agora. Então, selecionei o tempo, selecionei o ambiente, selecionei o lugar para o tipo de resultado que eu preciso. Uma pessoa que não entende este princípio nunca vai conseguir organizar o que está faltando para o seu avanço e para que tudo dê certo. Não é questão de as pessoas acertaram uma ajuda. Não é questão de as pessoas acertaram um jackpot. Não é questão de as pessoas acertaram um bom marido, uma boa esposa, um bom pastor, uma boa igreja, um bom negócio, um bom trabalho. Começa por saber selecionar. Fazer uma seleção daquilo que tu gostaria de fazer parte do seu viver, fazer parte da sua amizade, fazer parte do seu futuro. E isso requer um caráter radical, uma pessoa decidida para fazer as coisas de forma correta, não falsificador, não emocionado, não trêmulo, não uma pessoa que tem uma sensação, chama-se adrenalina, sentimentos frágeis. Quando tu queres fazer uma vida na seleção correta, não pode admitir sentimentos frágeis. O que é um sentimento frágil? É um sentimento abalável, um sentimento frouxo. Uma pessoa pode conseguir facilmente convencer por qualquer assusto ou medo ou uma mentira. E você cair naquela cilada de mentira, engano, sabendo que não tenho certeza, mas vou cair, mas não tenho certeza, vou aceitar, mas não tenho certeza. Então, é um sentimento frágil. É onde alguém consegue ver que aquele ali não está bem posicionado aqui. Mas quando vem de convencer, a pessoa aceita ser convencida. A pessoa consegue ver que aquele ambiente é um ambiente que não há responsável ali. Esse ambiente de ficar nas ruas com viaturas abertas, garrafa de uísque em cima do carro, a se tocar uma música alta, a se namorar de qualquer maneira na rua, é um ambiente de irresponsabilidade. Mas a pessoa fica emocionalmente convencido e vai se ajuntar. Chama-se sentimentos frágeis. Um tipo de sentimento que, mesmo tendo tido alertado o perigo, na sua percepção, já viste o perigo naquele tipo de pessoa. Mas mesmo assim, ainda continua se aliando com a pessoa. Ainda continua convivendo com a pessoa. Tu viste um tipo de ser de engano. É um enganador, é um falsificador, não transparece a verdade. Mas mesmo assim, por causa dos sentimentos frágeis, a pessoa acaba ficando ali por perto, convivendo com a pessoa, como nada tivesse visto. Logicamente que a tua vida também será a mesma, igual daquela pessoa que você está descobrindo que não está nada posicionado, mas você lhe agrega no seu caminho. Você lhe mete na tua caminhada. Então, não estás decidida em ser sincero consigo mesma. Não estás decidido em ser sincero consigo mesmo. Não está decidido em treinar o seu sentimento para não se fragilizar. Daí que tudo aquilo que deveria dar certo vai dar errado por causa do sentimento fraco, sentimento frágil. É onde a pessoa diz que eu quero jejuar, mas quando chega o dia de jejum, já começa a esquivar o jejum. Começa a ter medo, vou jejuar amanhã. Não, amanhã não, próxima semana. Começa a pensar como o jejum é difícil, mas conhece os benefícios do jejum. Mas o sentimento frágil vai lhe dar algumas opiniões só para esquivar o necessário. Daí para frente, o que deveria ser essa pessoa, se tivesse orado, jejuado, nunca vai ser. Mas o que destruiu, o que estragou
a sua grandeza. É um sentimento frágil, aonde hoje a pessoa decide, amanhã muda a decisão. Depois, hoje, amanhã, mudou. Hoje está muito concentrado, amanhã está desconcentrado. Hoje está muito focada e depois amanhã está desfocado. Sentimento frágil. Então, uma pessoa que quer saber selecionar deve trabalhar com sentimentos, lidar com seus sentimentos, seu interior, ter uma natureza radical, uma natureza firme. Uma pessoa que não muda para coisas que não trazem nenhum aproveitamento no seu ser, no seu futuro. Isso não é ser mau, é ser uma pessoa madura. Essa é uma pessoa madura. Uma pessoa madura é aquela pessoa que sabe analisar, sabe tirar conclusão, sabe ter um tipo de compreensão nas suas análises, sabe tirar uma leitura, sabe se precaver do perigo, sabe perder para ganhar, sabe investir o necessário, mesmo doendo. Uma pessoa madura não deixa de fazer o necessário porque sente perder. Posso me sentir perder, mas já fazer. Porque eu sei que o que estou a fazer amanhã vai resultar. Posso me sentir perder, mas já semear. Posso me sentir cansado, mas já orar. Posso me sentir ofendido, mas me diga a verdade. Posso me sentir humilhado, mas me repreenda. Uma pessoa madura sempre agrega o necessário, seleciona o necessário para o seu pacote. Porque sabe que o necessário é o necessário, mesmo esquivando, é o necessário. It is necessarily. É necessário mesmo eu tentando esquivar. É isto aqui. Então, sendo isto aqui, eu vou aceitar que seja isto. I don't know if I help somebody. Muitos de nós aqui não falhamos porque o futuro está muito longe. Não falhamos porque os ajudadores estão muito longe. Não falhamos porque a unção é muito difícil de ser atraída. Falhamos porque não sabemos selecionar o necessário. Só isso. O erro da maioria é sonhar o destino e falhar a seleção. É desejar coisas maiores e falhar no pressionar os pontos, a caminhada, amigos necessários, tipo de negócio necessário, tipo de homem de Deus para lhe ouvir, tipo de igreja que devo congregar para me orientar corretamente, tipo de amizade, tipo de homem que tem que ser meu marido, tipo de mulher que deve ser a minha esposa, tipo de lugares que eu tenho que frequentar. Se não sabe selecionar isto, forget, my brother. Forget. Uma cachorro de rola. Nunca vais conseguir chegar ao destino que tu sonha. May God bless you. Deixa talvez abrir um pouco a mente de alguém através da palavra do Senhor. São uns segundos, eu termino agora mesmo. Uns segundos eu termino agora mesmo. O livro de Provérbios, é Provérbios esse. É Provérbios. Mas eu podia ler o livro de Reis, mas para não meter muita letra, deixa eu pegar o Provérbios. O Provérbio é o livro do conselheiro. O conselheiro. Depois de Salmo, apanha Provérbios aí. O conselheiro. Provérbios é o livro do conselheiro. Então, estão a ver só o capítulo 4. O capítulo 4. O versículo 1 para frente. Provérbios capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Ouvi, filhos, ouçam a instrução do pai. Estai atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe,
Então, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ame-a, ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Está aqui. Não entres na vereda dos perversos. Não entre pelo caminho dos perversos. Nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono e não fizerem a tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho dos violentos, da violência. Mas a verdade do justo é como a luz de aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meu filho, ouça o conselho do seu pai. Ganhe a sabedoria e o entendimento. Guarde-os no teu coração. Não se desvie dele de dia e de noite. Não te fará tropeçar no seu caminhar. Entendimento, muitas vezes, não é conhecimento. Entendimento não é muito conhecimento, my people. Não é muito conhecimento, não é muita teoria na cabeça. It is not knowledge. Understanding é uma habilidade de construir a percepção correta. Entendimento é uma habilidade de construir uma percepção correta nos assuntos de vida. Não é muito conhecimento. Conhecimento e entendimento são duas coisas diferentes. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não ter entendimento. Uma pessoa com entendimento, que tem a capacidade da percepção correta, em pouco tempo consegue se orientar, se programar e dar certo. Provavelmente é o quê? Conhecimento pode a pessoa ter. Se não tem entendimento, vai sofrer quando é um conhecedor das matérias. É a razão pela qual que encontramos pessoas que são estudiosas, mas estão a tombar na vida. Porque em outros momentos não entendem a forma correta de se viver. A razão pela qual encontramos pessoas que tiraram cursos, mas não chegam a ser prósperos. Porque só sabem da área em que foram formados, não têm capacidade de perceber como devem marcar os seus passos para as coisas dar certo. E daí para frente a pessoa vai se gabar pelo conhecimento, vai se gabar pela habilidade psíquica de saber, mas não entende a trajetória necessária para se aplicar para tudo dar certo. Por isso que o Provérbios, conselheiro, ele chamava a razão, chamava a consciência ao seu filho: meu filho, hear the word of father. Ouça a palavra do pai.
guarda no coração, busca a sabedoria e o entendimento. Irão iluminar o seu caminho. Entendimento ilumina. Entendimento ilumina. Faz uma pessoa perceber até onde os outros que ouviram não chegaram. Uma pessoa que tem o entendimento não fala de qualquer maneira, não responde de qualquer maneira. Já entende o que isso vai causar. Já percebe, se eu falar isto, vou vender o meu segredo, vou vender o meu destino. Sabe, se eu puxar esta pessoa para o meu caminho, quais serão as consequências? Antes de puxar, já entende. Antes de entrar no grupo, já percebe o que isso vai resultar e acaba não entrando no grupo. Os que não têm nada de entendimento podem lhe achar mal. Vão lhe chamar de uma pessoa que está muito separada de nós, não entra no grupo, deveria entrar no grupo, porque todo mundo está no grupo. Uma pessoa com entendimento logo percebe e se precavê. Uma pessoa com entendimento logo percebe e muda ação. Uma pessoa com entendimento não sofre sem solução, porque já entendeu e sabe o necessário. Esse é o segredo fundamental. The secret. O primário segredo é saber selecionar. Quem não sabe selecionar até hoje. Alguém mais diz, mas homem de Deus, eu estou ouvindo essa verdade, mas é para eu selecionar o quê? Ok, primeiro, observa quem tu és. Quem tu és. Quantas coisas já tentaste resolver ou fazer não deram certo. Ok? Ok. Observa onde você falhou. No que você falhou. Falhou porque faltou uma pessoa ou falhou porque você incluiu uma pessoa errada. Falhou porque não houve recurso ou falhaste porque tu usaste mal o recurso. Falhou porque você selecionou um tipo de negócio que não era esse negócio ou falhaste porque não foste inteligente naquela área em que tu querias ser mais próspero. Vamos lá ver na parte espiritual. Como que você selecionou a sustentabilidade espiritual? Quem que te sustenta tu espiritualmente? Quem que te sustenta? São pregadores da praça ou é uma pessoa madura que traz a verdade severa, mas que é verdade? São pregadores da internet, cada um fala o que entende. Ou é alguém que você reconhece que essa pessoa aqui é verdadeiramente genuíno de Deus, que te tem te dado conselho. Qual é a sustentabilidade da sua espiritualidade? Como que você ora? Ora quando te apetece ou ora de uma forma regulada, disciplinada? Aí você vai descobrir que, na verdade, eu não tenho feito seleção correta. É a partir daí que tu vais começar a entender do que eu estou a falar. Ok, essa seleção que o homem de Deus está falando, esse selecionamento é por causa de eu não perceber, arrumar as coisas, as colocando em ordem e as fazendo como deve ser. É onde você vai ter o entendimento que eu acabei de ler aqui. E a sabedoria. Mas para quem não tem entendimento, mesmo eu estando a despertar, vai se perceber que não estou a despertar. Quem não tem entendimento, mesmo eu estando a despertar aqui, não vai me compreender que eu estou a despertar. Vai me compreender como eu estivesse também a falar como outros que falam. Há pessoas que quando estão sendo despertadas, por falta do entendimento, não descobrem que estão sendo despertadas. Pensam que estão a ouvir, porque habituaram a ouvir. Habituaram a ouvir aquele, habituaram a ouvir aquele, habituaram a ouvir aquele. Então quando aparece uma pessoa de forma específica, selecionada, para poder lhe dar coisas selecionadas, não recebe como mensagem selecionada, recebe como mensagem avulso. Sabia que há pessoas que tu não pode levar de qualquer maneira, não pode lhes considerar qualquer pessoa. Você tem que selecionar essa pessoa quando estiver a falar, tu tem que ter cautela de interromper a tua cabeça, tem que ter cautela de não deixar a outra mente te entrar, porque o que essa pessoa fala coisas selecionadas. E o que ela fala te dá uma capacidade de você avançar até o seu destino. Então, aqui também no selecionar as pessoas e selecionar o que a pessoa fala, conta muito.
Eu ouvi pessoas que já foram ajudadas por verdadeiros homens de Deus e não mudou nada. Porque não levaram aquele homem de Deus como alguém selecionado na vida deles. Levaram aquele homem de Deus como um dos homens de Deus que já lhe profetizou. Então, naquilo que a pessoa era dito que era uma mensagem selecionada, ele levou aquela mensagem selecionada de forma misturada com as outras mensagens. A sua consideração não era uma consideração genuína para aquela pessoa. E o produto que a pessoa foi dada para aquela pessoa genuína, selecionada, para ele não foi selecionado o produto. Quer dizer, você pode encontrar com uma coisa que dava para você selecionar e não selecionar porque tu também não estás selecionado. Não sabe se selecionar para coisas que devem ser selecionadas. Como que você vai selecionar uma moça com respeito, se tu não se seleciona para ser um rapaz de respeito? Se você não se respeita, como que vai ter essa capacidade de selecionar uma moça respeitosa para você? Se és uma moça que também não se respeita, como que vai ter capacidade de selecionar um rapaz, um homem selecionado, selecionável, de qualidade para ti, se nem para ti não veja a sua qualidade? Sabe, é o que eu dizia, que o que nós selecionamos é a reflexão de que nós somos. Uma pessoa que me ouve aqui, que gosta de ouvir a verdade e gosta de ser dito a verdade, esta verdade aqui está lhe ajudar muito, está lhe fortalecer muito, está lhe despertar muito. Aqueles que gostam de ser dita a verdade sem esquivar, sem escovar nada. E aquelas pessoas gostam de ser despertadas de verdade. No que estou a falar aqui, estão lhes levar para uma dimensão certa no que queriam ouvir. Mas há outros que estão ouvindo e estão a dizer, não, mas não é só selecionar, também tem que saber ser selecionado. Há que você ser selecionado, mas depois de você saber selecionar. Alguém pode selecionar tu como uma pessoa importante para ele, para si. Alguém me selecionar a mim, me colocar num lugar para eu ser alguém importante para lhe ajudar. Mas aquele que me selecionou a mim, se eu não estiver no nível de saber selecionar as coisas boas, o que a pessoa vai me apresentar depois de me selecionar, eu não vou considerar. Eu vou destruir o que deveria ser eu a conservar. Quer dizer, eu não me seleciono, não sei selecionar o que é necessário. Primeiro não é eu ser selecionado, só eu que tenho que saber selecionar. Meu Deus, estás a falar comigo, Pai. Ontem mesmo saí do grupo de Entre Nós Irmãos, porque a ideia é termos fundo para que quando acontecer algo, utilizamos aquele dinheiro. Eu não aceitei palavras que ouvi num dos meus irmãos, são fortes. Está vendo? Está vendo? Estou a despertar uma pessoa que está vendo o perigo. Assim estou a falar e estou encaixando no que a pessoa precisava de entender para ficar mais firme na sua decisão. Qual é o caráter necessário que um ministro do evangelho, pastor, evangelista, etc., deve ter para crescer na obra e não falhar em fazer o que Deus quer? Primeiro é o caráter da salvação. O caráter da salvação de uma pessoa salva é uma pessoa que abomina o pecado. Vamos começar com a parte mais primária aqui, não das operações. Caráter da salvação. O que é caráter da salvação? É o caráter da santidade. O caráter da santidade é o caráter de uma pessoa que odeia o pecado e santifica para ser um vaso puro nas mãos de Deus. A partir da sua mente, até o seu comportamento, as suas atitudes, comendo a palavra de Deus e ser liderado pelo Espírito Santo. É o primeiro caráter. O outro ingrediente que faz parte do caráter é humildade. Humildade lhe ajudará a saber aprender, porque Deus não vai trazer toda a bagagem ao mesmo tempo para lhe fazer saber.
A humildade é que lhe dará um coração simples para saber aprender os caminhos de Deus, através dos outros. É o caráter da humildade. Naquele caráter da humildade, vai conseguir ser ajudado e se ajudar. 3. No caráter de ser homem de Deus, precisa de ser alguém com capacidade de saber perdoar. Porque quando não perdoamos, nessa caminhada de servir a Deus, existem ofensas, existem contradições, existem algumas influências que podem criar mágoas. E um homem de Deus não pode avançar com feridas no coração. Nesse campo de servir, há feridas. Enquanto alguém faz oração, prega, evangeliza, jejua, de repente alguém vem com água fria, coloca no teu coração, coloca nos seus ombros. Então, quando não perdoamos, os nossos efeitos da unção não são ativos. Porque a unção opera pelo amor. Quando nós amamos, desejamos o bem, e a unção é um instrumento para fazer a obra do poder se manifestar. Então, quando perdoamos, temos um remédio na alma. Esse remédio chama-se Espírito de Perdão. Quando perdoamos, tornamos Deus. Temos caráter de Deus. Deus é amor, Deus perdoa. Então, por ser homem de Deus, servo de Deus, não importa o tipo de chamado. Primeiro tem que haver caráter de salvação. Uma pessoa que guarda a sua santidade. Uma pessoa que não aceita contaminação de mundanismo. Nem por mente, nem por comportamentos, nem por atitudes. É onde a pessoa é tido como genuíno. Segundo, humildade. Ser humilde, capaz de alguém chegar a te chamar de tu e perceber que esse tu aí traz uma coisa boa. E conseguir dizer sim, fala comigo. E a humildade te dá uma capacidade de ser longânimo. Quando és humilde, és longânimo. Tu podes ouvir coisas que os outros não suportam. Na sua humildade você suporta, e naquilo que você vai suportar, vai aprender. E no aprender vai amadurecer. E quando já perdoas, tu estás construindo uma natureza de ser alguém que não se ofende facilmente, que não se quebra facilmente. Uma pessoa que perdoa, treina o seu sentimento a ser como Deus, a ser mais resistente, a ser mais constante no amor. É no amor, é no perdão que nós conseguimos sermos tolerantes e sermos ajudadores e sermos pessoas que não retribuem mal por mal. No evangelho, no servir, para servir, porque estou a falar de servir aqui, estou a falar de ser um instrumento de passar algo para outro, algo para outro, algo para outro. É preciso que tu tenha um tipo de ser, uma natureza específica nisso aí. É o caráter. Esse é o caráter. Então, no caráter de que serve? Sempre precisa de começar pela limpeza interna, salvação. Caráter da salvação é o caráter da santidade. Kuhanya hirito, o tipo daquela munhama, porque tudo aquilo que mata uma obra genuína é a contaminação da imundícia, do mundanismo. A obra da imundícia tem a ver com influências, dos que são falsificadores, tem a ver com a influência da cobiça, da carne, desejos da carne, ou um certo ataque que o diabo pode perpetuar, pode lançar para te fazer você cair. Então, o diabo nunca pode fazer uma pessoa cair sem sujar. Antes que a pessoa caia, fica suja. Fica suja na mente, fica suja no coração e perde o domínio espiritual, que já está no pecado. E começa a fragilizar a caminhada com Deus. E logo, tudo aquilo que o diabo planeja fazer, faz com a pessoa. Mas quando a santidade é mantida, o temor a Deus do coração é mantido, venha o que vier, essa pessoa sempre terá um direcionamento de Deus por dentro. Deus te abençoe. Vamos lá continuar.
Vamos lá continuar. Deus abençoe todos que estão me ouvindo e estão ouvindo a Deus. Está vendo também? Saber selecionar. É muito importante isso. É muito importante. Eu vos falo pela experiência própria e eu que estou na Bíblia. Não é tudo. Mesmo Deus, quando quis socorrer o seu povo, disse ao Gideão, eu quero socorrer o povo. Mas esse número do povo que você vai usar para a guerra é muito. Alguns não têm capacidade de guerra, não têm uma visão de guerra. Leve-os para o rio. Deus deu instrução a Gideão. Eu quero que você selecione os mais nobres, os mais atentos, para poder entrar no combate. Os que beberem água lambendo com a língua, como se fosse cão, são esses que tu vais separar os 318. Separe esses, vão funcionar para a guerra. Quer dizer, em todo lugar, em toda área, meu povo, meus filhos. Uma pessoa que não sabe selecionar nunca será específico. E nunca vai conseguir entender aonde falhou, o que é que falhou. Porque a pessoa está avulso, mete tudo, mete a todos, ouve tudo, faz tudo. Isso é chama-se fragilidade emocional, fragilidade psíquica. A falta de capacidade de se reter e conter para saber colocar o necessário no seu lugar. Saber se reter é você não escorregar aonde outros escorregam facilmente. Saber se conter, domínio próprio, para não se deixar levar com um tipo de ambiente. Por exemplo, agora tem um tipo de ambiente nas igrejas. Chamam de ambiente proféticos, mas não é tudo profético. Não é tudo profético. A maioria desses ambientes não são proféticos, são profanos. Não é profecia ali, é uma adivinha e tentativa de falar profecia. Para convencer o povo que estamos no ministério profético. Não, aonde o ministério profético é genuíno, não se brinca com profecia e não se falha na profecia. E se resolve coisas tão principais, genuínas. E a salvação das pessoas é inevitável. A libertação das pessoas é notória, no real. Então, quando uma pessoa não for seletivo, não é seletivo, não sabe selecionar as coisas. Qualquer ambiente que se chama profético, a pessoa vai para ali, depois sai dali, vai para outro, depois sai do outro, vai para outro, depois sai do outro, vai para outro. Logo nota que essa pessoa aqui vai falhar o destino, por não sabe selecionar aonde estiver, a quem ouvir, no que se fazer parte. Não sabe. A pessoa só pensa que, já que é bonito, estão a celebrar, deixa eu entrar. Já que ali também é bonito, está a celebrar, deixa eu entrar. Ali também que é bonito, até que a pessoa por si, um dia, vendo as consequências, pare e reflita. Mas por que tanto eu entro nisto? Entro naquela oração, vou naquela vigília, vou naquele batismo, vou naquele congresso, vou naquele seminário, vou naquela conferência, mas nunca fico preenchido. Sim, é que você está a entrar em tudo que se chama de Deus, não sendo Deus que te chamou para isso. Estás a entrar em tudo que se chama de Deus, não sendo Deus que te chamou para você entrar nisso. E aí, por não ter selecionado o que é para ti, você acabou ouvindo que era para outros. E o que é para outros nunca vai te trazer uma porção que é para você. Vai acabar muito tempo ouvindo coisas que deveriam ser os outros a ouvir, não tu. E tu deves estar a ouvir coisas certas, específicas, no lugar certo, com a pessoa certa. E por não ter essa capacidade de selecionar, vais ouvir todos. É como se fosse uma pessoa que é conquistada no bazar, no mercado, é conquistado na escola, é conquistado na igreja, é conquistado no serviço. E portanto, ser conquistado, pensa que é muito amado. E a pessoa está vendo muito amor nessa conquista aqui. Vamos ganhar lá, vamos ganhar estratégia, vamos ganhar mercado, vamos ganhar escola. Pensa que eu sou muito amável. Não, ainda não é amor isso. Isso ainda é tentação. E essa tentação pode acabar de fazer você perder o seu verdadeiro amor com a pessoa certa. Porque em todos que te conquistaram, nem vão ser todos, seu marido, sua esposa. É um só que talvez nunca te conquistou. Te falou a verdade. Só te chamou a atenção, disse que ela não pode vestir-se assim. Simples. A pessoa não te conquistou, te disse a verdade. Não se vista assim, porque você é valiosa.
Você não viu amor nessa pessoa. Viste amor na pessoa e disse, tu és uma gata. Então, a falta de saber selecionar. A pessoa não vai selecionar o que ele repreendeu, vai selecionar o que ele elogiou no erro. Epa, deixa eu calar-me, porque falo até onde as raízes dos problemas estão. E essas raízes dos problemas é onde nós não queremos chegar. Quando você já vai aonde a raiz dos problemas está, a pessoa às vezes começa a entender mal o que está sendo falado. Saber selecionar pode te ajudar muito. Cada passo que você marca, dar certo. Cada passo que você marca, cada ação que você toma, sempre dá certo. Porque mesmo para dar um passo, primeiro seleciona que tipo de passo é necessário. Eu sei que respondi algumas perguntas, mas alguns vão tentar colocar mais perguntas. Não coloque mais perguntas. Não coloque mais perguntas. Não coloque mais perguntas, porque já terminei. Estão a ver agora. Vou desligar as câmeras. Mas eu gostaria que Deus vos desse, cada um de nós, cada um de vocês, uma capacidade interior de saber entender e perceber o que é necessário na tua vida e o que não pode fazer parte, ser selecionado por ti. O que não pode fazer parte é o que está te atrasar e que tipo de pessoas são necessárias para ti. Custe sem custar, teres uma graça, capacidade de saber selecionar o necessário. Saber selecionar o necessário. Eu me lembro que ainda pequeno na fé, isso até me dá um sentimento muito forte. Eu ainda novo nas coisas espirituais, eu nunca gostei de ser companheiro de irmãos que brincavam mal com as coisas de Deus. Ou falar mal, ou levar a brincadeira, coisas que foram bem faladas. Ou quando estávamos a andar para o culto, começar a fazer memes com a palavra de Deus. Assim, levar coisas de Deus como se fossem normais. Nunca gostei. Porque eu queria que as coisas de Deus fossem tão reais, tão sérias, sinceras comigo, como assim diz a palavra. Então, quando eu descobrisse que alguém está brincando com as coisas de Deus, eu me esquivava da pessoa. Eu sempre fazia tudo para não estar influenciado, não estar por perto para a pessoa me influenciar. Então, fiz o quê? Sempre criei uma seleção de pessoas. Quem são as pessoas que dá para, quando tivermos a ir para a igreja, quando tivermos a voltar, não vão apagar aquilo que eu recebi. Não vão sujar o que foi dito. Não vão me distrair para despejar aquilo que eu estava a falar quando saí do culto. Então, criei uma seleção de maneira que, mesmo com muitos irmãos na fé, eu não era uma pessoa misturada com todos. Eu selecionava pelo caráter, olhava as pessoas e aquele irmão ali, aquele irmão é exemplar, aquele é firme, aquele é sério, aquele dá para conversar com ele. Então, essa seleção me ajudou a não ser misturado. Me ajudou eu a não cair em influência de pessoas que brincam mal com as coisas do Senhor. Daí comecei a notar em mim uma maneira de ser muito estranha, até que foi notório aos meus líderes. Viram isso? Até um dia, um homem de Deus me chamou, disse, desde quando tu és cristão? Eu disse, eu só tenho uns 5 meses aqui na igreja. Nunca foste cristão numa outra igreja? Eu disse, não, nunca fui cristão, nunca fui. Eu era novo, mas a minha maneira de levar as coisas era como se fosse de uma pessoa antiga nos cultos. Quando eu era novo. A questão é, mesmo na área espiritual, área
profissional. Sempre gostei de fazer uma seleção. Não fazer tudo em forma avulsa, em forma brincadeira. Ser seletivo ajuda muito a escapar dos problemas que tu por si próprio irias meter na sua vida. Então, vou desligar as câmeras. Mas o Espírito do Senhor fique a continuar, fique a vos dar mais capacidade de selecionar o necessário. E vos dê mais entendimento e a percepção e a visão ampla em selecionar o necessário, selecionar o que é preciso e fazer o necessário para que tudo dê certo. Este ano aqui, este ano 2025, este ano é teu. E Deus sempre, cada ano, cada mês, cada dia, seleciona uma porção para alguém. É uma porção selecionada por Deus para alguém aqui. Deus nunca pode trazer alguém no mundo e não selecionar uma porção para essa pessoa. I know what I'm talking about. Há uma seleção que Deus fez para mim. Desde que eu me converti e comecei a prestar atenção no que estou vos ensinando agora. Sempre eu tenho encontrado o sucesso no que Deus selecionou para mim. Eu não posso esconder para vocês. Não sou egoísta. Estou vos vendo que alguns de vocês ainda não alcançaram o que Deus selecionou para vocês. Mas estou vos dando uma chave. A forma correta, mesmo pessoas que são no mesmo grupo, amizade. Ei, alguns estão vos atrasar. Alguns estão vos atrasar. I know what I'm talking about. Alguns de vocês estão vos atrasar. Vamos chueli, sabangwana, vamos moia. Mas eles não selecionam relação para as quembo. Esse quembo para o Se está roneteliwa, no jawe na dia. Amizade, companheirismo com pessoas que não sentem a fome que você sente. Companheirismo de alguém que não te acredita que tu pode ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Olha para ti no normal e te considera alguém que não pode ser nada. Essa pessoa nunca vai te apoiar para o que Deus quer que tu seja. Simples. Quando você está com alguém que te reprova por dentro o que você irá ser. Se você continuar com essa pessoa, sempre vai ser a tua queda dessa pessoa. Uma pessoa que te reprova como sua esposa, como seu marido, como seu patrão, como seu pastor, sempre te reprova. Nunca te vê como uma pessoa que dá para estar no nível necessário, no estado. Quando você manter essa pessoa no teu caminho, essa pessoa vai sempre ser um instrumento para o seu regrado. Você vai regredir, vai descer. Essa pessoa nunca te olha como alguém que tem que chegar ali. Te olha como alguém que não é ali onde você deve chegar. Você não me preenche. Você nunca apanharam casais que sempre se diminuem. Você não me preenche. Você não me satisfaz. Você não faz nada para mim. Eu me arrependo. Você não faz o que meu sonho. Você não é do meu sonho. Então, essa pessoa aqui, no sonho dele, não te seleciona para você preencher a alegria dele. Daí que você não é necessário para ele. Profeta, faça o quê? Analisa bem o que está faltando aí. O que está faltando aí no meio aí. O que é que mais falta ser selecionado, ser metido aí. O que é preciso ser selecionado, ser introduzido aí, para isso mudar. Porque há momentos que se nós não conseguimos ver o que é que devemos selecionar, metermos aqui. O que está acontecendo aqui não vai mudar. Não vai mudar. E não vai mudar. E por não mudar, sempre haverá repetição do mesmo problema, mesma reclamação. 1 ano, 2, 5 anos, as pessoas estão a reclamar da mesma relação tóxica. Por que não seleciona outras maneiras de ser e meter aí? Por que não selecionam outro tipo de comportamento e meter aí para ver se pode mudar essa linguagem de reclamação numa relação? My Father, Holy Spirit of Father, Espírito Santo do Papai Jeová, abençoa este povo, estes filhos, abençoa os teus servos, abençoa este amado povo que foi selecionado por ti, uma grandeza, uma bênção,
um destino específico. Eu abençoo esta mulher, este homem. Falo que tudo que o Senhor selecionou para ele, para ela, não se despeje pelo caminho. Não se perca o alvo da vida dele. Não haja falta, não haja falha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda má seleção que alguém fez está trazendo problemas na sua caminhada. Que a partir de agora, ajude a esta pessoa a reconstruir uma nova seleção, a selecionar umas novas pessoas, novo caminho, nova decisão, nova visão, para poder agregar na sua vida, para poder selecionar para a sua caminhada e dar certo. Dê o entendimento, dê a percepção correta, dê a sabedoria. Abra-lhe, Senhor, os olhos do entendimento para que veja. Abra-lhe os olhos do entendimento para que entenda o necessário e faça o correto e chegue ao destino. Em nome de Jesus Cristo. Abençoados sejam os que te ouvem, te obedecem. Abençoados sejam os que estão guardando este direcionamento. Abençoados sejam os que vão ouvir essa voz e vão receber do coração selecionado. Recebam a vitória enquanto recebem a mensagem selecionada. Em nome de Jesus Cristo. Bênção, bênção, bênção em toda a área. Para a glória de Deus. Amém. Kapanaya. Amém. Amém. Seleciona também as palavras nas conversas. Selecionar as palavras nas conversas. É possível que alguém te ofenda. Não responda de como foste ofendido. Aprenda a selecionar palavras no silêncio, na calma, na tranquilidade. E responder não de como a dor te entrou. Há de ver que a sua forma seletiva de saber selecionar sempre traz solução. Sempre traz a diferença. Sempre traz uma mudança de coisas. Seleciona também os lugares aonde deves frequentar. Não aceite ser uma pessoa avulsa, vulgar, mesmo nas redes sociais. Seleciona amigos, não seja amigo de todos, não assista a tudo. Aprenda hoje a ser uma pessoa que seleciona coisas. Você não vai se arrepender, meu filho, minha filha, não vai se arrepender. Seleciona homens de Deus de ouvir, não ouça a todos. Senão vai ficar diluído, vai entrar a impureza na sua alma, começar a ser desobediente, porque há certo tipo de ensinos que não são de pessoas tementes a Deus. Seleciona irmãos da igreja para serem companheiros. Não seleciona aqueles que vocês se acostumaram e já não pode mais se repreender entre vocês, já estão numa vida de amizade sem limite. Seleção, seleção, seleção para um bom jogo, sempre a vitória. Deus abençoe. I love you all. Vos amo de todo o meu coração. Por isso que falo com amor para vocês. Porque eu nunca vou me alegrar vendo o povo, vendo pessoas a marcar passos reduzidos no que deveria ser passos largos. Aleluia. Fiquem na graça. Até no domingo, no culto público, às 9 horas. Coisas maiores estão a caminho. Falo com toda certeza. Hão de ouvir testemunhos a partir desse dia de hoje. Dos irmãos que vão ouvindo essa mensagem. Hão de ouvir testemunhos grandes, mas muito grandes. Eu estou feliz por isso. Deus abençoe. Tchau.